esse convite, que muito me orgulha, porque está dentro de médicos e escritores, não é toda vez que a gente consegue essa grande coisa. E a doutora Celina, pela gentileza. Agradeço ao meu amigo, que na verdade foi ele o incentivador, o Marcelo foi o incentivador para que essa, como é que se chama isso na verdade? Plaquete seja feita. Então, quando terminar o trabalho, eu trouxe para entregar para vocês cada uma das. Eu não quero muito esticar, porque o assunto, na verdade, é um assunto interessante. Eu pensei, antes de entrar na academia, que eu tinha que mostrar alguma coisa importante para a academia. Uma das coisas que eu gosto é a ópera, mas falar de ópera não seria muito assim forte para a academia cearense. Então eu tentei, estudando um pouco mais, e vi que dentro da ópera existe um sentimento médico, que é exatamente a doença e a morte. Então eu consegui estudar algumas óperas e ver o que na verdade é importante dentro desse assunto. Andei pesquisando alguns livros, algumas coisas, não existe muita coisa, mas já existem alguns dados importantes. Mas eu acho que antes de falar na nossa obra, eu vou mostrar alguma coisa do que na verdade é a obra e qual a importância que tem a obra nesse contexto. Como eu vou passar aqui da luz, vocês se importam que eu fique sentado para vocês? Bom. Isso é uma figura interessante, mostrando a pessoa já agonizando e a morte ao seu lado, um palco, né, de ópera. Isso aqui foi uma pintura muito bem esclarecedora, que depois nós vamos comentar sobre ela. Mas antes de subir o pano, porque antes de começar a obra nós temos que subir o pano, mas antes de subir o pano, eu tenho que contextualizar. Não poderíamos então iniciar essa nossa conferência sem antes contextualizar o tema. Então, o que o tema diz? Como é que nós vamos associar à ópera essa expressão artística, né, global, de vivência do ser humano, uma arte completa? Por que completa? Porque, na verdade, ela reúne todas as artes: teatro, poesia, literatura, filosofia, escultura, pintura, arquitetura, música, tanto a vocal como a instrumental, técnicas de imagem e do espetáculo, a dança. Então, você juntar todas essas artes e contextualizar com a doença e a morte é uma tarefa difícil, sem dúvida. Então, além disso, nós temos que reforçar esta vinculação que existe entre a ópera, a doença e a morte. Por que eu coloquei primeiro sinal? Eu acho que todo mundo já foi a teatro e sabe que existem 3 tons: o primeiro, o segundo e o terceiro. Porque o pessoal que está lá fora, está chegando, está fumando um cigarrinho, está tomando um vinhozinho, sabe que no primeiro sinal já tem que começar a se aproximar para entrar no teatro. Para entrar no teatro não, para entrar dentro da sala. Então o primeiro sinal dessa nossa aula é o seguinte: que no universo dessas artes tudo é diferente, e também para a arte vale tudo. Nenhuma forma de representação artística ela tem a obrigação de ser fiel à ciência. Como eu abordei medicina, quer dizer que a doença e a morte não tem que ser uma fidelidade, mas pode provocar entre nós aqui na noite de hoje um debate. Então, sem dúvida, a gente, 45 minutos que a gente vai falar, que seja positivo isso que a gente vai explorar. E a doença e a morte ainda traz uma atmosfera de devaneio. O segundo sinal diz o seguinte: que na ópera a doença e a arte de morrer tomam formas próprias. Você está dentro do palco, a pessoa que está morrendo, que está doente, ela não é aquela pessoa que está doente e morrendo no hospital, está dentro do palco. Essa encenação em que a doença e a morte são representadas, esta ação é frequentemente interrompida pela personagem para que ela possa expressar o seu tormento. No terceiro sinal, já estamos começando
todo mundo já sentado, esperando já a abertura, né, do palco. Então, para que essa doença e essa morte apareçam como elementos temáticos significantes, é necessário ter um recurso cultural forte. Então, tem que ter uma cultura forte para que essa vinculação da doença à morte esteja ligada à ópera. E, além de ser o significado médico bem transparente. Até eu não quero muito me delongar, tinha outras considerações a falar, mas como um pouco longo, eu não quero também tomar muito tempo de vocês. Então, não podemos deixar de contextualizar a ópera e o seu vínculo com a doença e a morte, sem dúvida, até agora foi dito isso. Mas antes nós devemos entender que o substrato básico desta grandiosidade é a música. Então, não se pode falar em ópera sem falar na música. Que sem ela não existiria a ópera. Não se pode falar, tudo bem, falar no recital, mas tem que ter a música. E essa música ela tem que ser junta com a arte. E como é que nós podemos ter essa música com a arte e expressar a doença e a morte? Aí é que nós vamos na sequência ver o Missa Possível. Vamos agora abrir o plano, já vai começar o teatro. Mas temos aí talvez uma das pessoas que mais pôde dizer bem da música, Victor Hugo, né? Todo mundo um ativista dos direitos humanos, né? Dos Leis Miseráveis, que eu acho que muita gente já assistiu a peça. Então ele diz, Victor Hugo, para quem quer saber, ele nasceu em 1802 e morreu em 1885. Ele diz, a música expressa o que não pode ser dito em palavras e não pode ficar em silêncio. Eu acho que isso aí diz tudo. Mas para a gente estudar a ópera, ouvir a ópera, nós temos elementos básicos. Porque não é só chegar no teatro, não é só pegar e sentar, não. Nós temos que ter uma cronologia, paradigmas básicos do convite. Então, esse prelúdio, que é exatamente antes de iniciarmos uma ópera, é baseado nesses 5 itens: a constatação, o lembrete, o aviso, o conselho e a reflexão. O que é que vem ser a constatação? É constatar ao ouvido, a música que vai entrar. Mas para constatar uma música, nós temos que ter uma fonte de onde é que está saindo o som. O meio ambiente de propagação, que é o ar. E o receptor, que são nossos ouvidos. Com toda a sequência anatômica, eu não sou otorrino, mas tem oftalmologista aqui, e antigamente. Mas o importante é que o nosso ouvido esteja bem alugado. A segunda é o lembrete. Aqui vai a história do celular, né? Sempre é bom olhar focado. Nós temos que olhar focados, mas com os ouvidos muito atentos. Por isso que nós temos que nos lembrar que temos que apagar os celulares quando estamos dentro de qualquer local onde a música expressa o sentimento maior, que é exatamente dessa arte que é a ópera. A terceira é o aviso. A vida passa e a ópera continua. Por que isso? Porque muita gente já diz que a ópera acabou-se. Uma ópera que tem 400 anos, a ópera não acabou. Vocês vão ver isso, não acabou. O quarto é o conselho. Esse Alden foi um grande compositor, e ele estudou muito a parte da psicossomática e da influência da ópera na psicose e na neurose. Então ele diz o seguinte, por sinal esse diapositivo eu vou mostrar já no fim, quando eu mostrarei algumas óperas onde tem a doença mental. Nenhum enredo de ópera pode ser sensato, pois as pessoas não cantam quando se sentem sensatas. Então isso aí eu acho que nessa frase ele já mistura. E tem a reflexão. Por que reflexão? Faz 4 séculos que o mundo se comove vendo um cenário com as paixões humanas, a alegria, o pranto, a vida e a morte, que é o nosso caso, que se expressa através do canto. É sua linguagem e aí está a sua essência. Qualquer ataque à ópera, como um gênero artístico, carece de fundamento. Por isso, o amor à ópera não é nenhum produto de superstição da religiosidade, nem de psicose maníaca. Então, os religiosos com sua cultura, ou
os doentes mentais, as pessoas não interferem naquilo que é. Chega-se a ela através da inteligência, da sensibilidade, antes de entrar e alcançar o voo da fantasia. Paula Soares é uma grande escritora que tem um grande capital de cultura da obra, por sinal tem um grande livro. Mas, porém, tudo não são flores, existem os preconceitos. Não sei se vocês se lembram dessa foto, mas essa foto eu gostava muito desse seriado, que era os Flintstones. Então, os Flintstones existe exatamente aquele passarinho que o Barney, o Fred, não me lembro agora, ele coloca e fica tocando ópera. Aí o próprio pai dizia, odeio óperas. Mas aqui vocês vão ver por que existe tanto preconceito. Língua estrangeira, francês, o italiano, o alemão, português. Então existe uma diversidade de idiomas. Dizer qual é o melhor idioma para a ópera, eu particularmente, não é porque eu nasci na Itália, mas eu acho que foneticamente o italiano cabe melhor. Sem dúvida, assistir uma Carmen em francês sem dúvida é verdadeiro, é melhor do que em italiano. Desculpando o meu amigo Wagner, né, mas a ópera alemã é muito bonita, mas difícil de ser interpretada e de ser cantada, por ela ser muito cultural. Enredo complicado, excesso de personagem, gestual afetado, a maneira como você se movimenta dentro do palco, agudos intensos, floreios vocais, diversidade de ações, anseios, artificial da arte ficcional, capacidade de abstração do receptor, o imediatismo interno, o descumprimento com a sensatez, a inadaptabilidade dos tempos, dos motivos, dos costumes, as inserções de poesia, movimentos limitados, longa duração. Mas de qualquer maneira eu acho que ainda, com todos esses preconceitos, a ópera ainda é divina. Estamos abrindo o palco. Então nós perguntamos, o que a música representa para todos nós? Então, ele é um elo perdido entre o físico e o espiritual. É a grande educadora e é a melhor embaixatriz da paz mundial. Eu até peguei aqui um dado meu que eu escrevi, dizendo o seguinte, que a música nos ensina a escutar e nos faz despertar exatamente aquilo que muitas vezes falta para quem vive no mundo moderno em uma neurose completa. Estudando isso, andei testando alguma coisa e vi que essa frase, no século XXI, ela está muito bem. Seria um lenitivo, como dizia a Cecília Meirelles, né, no seu lenitivo para a vida. E o grande lenitivo nosso é a música. Bom, e quando a gente fala então da música e medicina, é importante a música na medicina? Sim, a música é muito importante. É um recurso humanístico. Dizem que melhora muito a relação médico-paciente, reduz o consumo dos fármacos, enfim. A gente está observando que a música dentro dos hospitais melhora muito algumas. Nós não temos dados essenciais, mas nós sabemos. Esse diapositivo eu coloquei para quem é um pesquisador de obra, são 3 livros desse autor que se chama Alan Leumar. Ele nasceu em 1920, esse senhor. Ele é médico, formado em medicina interna pela Universidade de Viena, graduado em música clássica pelo Conservatório de Música de Salzburgo e é membro da Filarmônica de Viena como pianista. Então ele conseguiu lançar 3 livros. 3 livros muito interessantes. Eu tenho esses livros, são difíceis, mas muito interessantes, porque em cada livro desse ele faz um apanhado das doenças e das causas dos mortes desses compositores do século XIX e do século XX. Vale a pena, depois isso, quem quiser, nós podemos dar a bibliografia. Mas não é só em Salzburgo, não é só na Itália, na França. No Brasil, em Fortaleza, a música é um instrumento de paz. Esse projeto da Polícia Militar proporcionou um curso de violão para tirar o jovem do foco da criminalidade. Isso foi tirado no Diário do Nordeste em 2013. Então a Polícia Militar, com o seu grupo, conseguiu tirar muitas pessoas da comunidade através desse estudo. Isso é uma coisa que tem que ser falada e vista e dar os parabéns. E vocês não sabiam que em Juazeiro do Norte, no dia
nós tivemos da ópera organizada, Concerto do Nordeste. Quer dizer, nós pensamos que no Nordeste, aqui no Ceará não existe, existe. É tanto que se você agora, cada dia, tem notícia no Jornal Povo, no Diário do Nordeste, de novos grupos que estão se formando, eu até trouxe aqui, dizem que tem grupos como a Maninha, que tem um grupo de óperas, e outras pessoas que cultivam não só a ópera, mas a música, o canto. Isso é muito positivo. Bom, mas nós temos ver os depoimentos dos grandes compositores. Um dos grandes compositores é Cláudio Monteverdi. Ele foi, na verdade, aquele que conseguiu escrever a primeira ópera. Aqui existe alguma coisa um pouco, alguns dizem que a primeira ópera não foi aquela, foi essa, mas a primeira ópera, sem dúvida, foi essa ópera chamada Orfeu, em 1607. Algumas bibliografias dizem que a primeira ópera foi de Eurídice, mas Eurídice foi em 1598. Essa ópera, na verdade, ela não foi totalmente cantada como ópera. Então, a verdade é que a grande primeira ópera se deve a esse grande italiano, e que ele, seu depoimento, disse que o objetivo de toda boa música é tocar a alma. Bom, Beethoven, eu acho que todo mundo sabe, ele diz o seguinte: a música do autor toca em todos os pontos da escala musical, emocional, indo da melancolia mais soturna, mais forte, mais feia, à celebração mais exultante. Mozart, ao ouvir Beethoven, disse: fique de olho, um dia o mundo vai falar dele. Em relação a Beethoven, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, que os amantes dele são intrigados, porque a produção de óperas, zero. Ele tem 400 obras no balé, concerto, ou melhor, ele só tem uma obra, Fidelio, mas sem dúvida ele fez a maior, a mais memorável de tudo, que foi a famosa Nona Sinfonia. Então eu acho que se ele não era uma fez grande da obra, mas ele conseguiu fazer uma das maiores obras musicais. Mozart, sem dúvida, ele dizia o seguinte: sinto esse invisível desejo de compor outra obra, invejo todo aquele que esteja compondo o mundo. Só para dizer para vocês que Mozart, ele escreveu 23 obras, 23 obras, e foi o mais brilhante pianista da sua época, da música clássica, mas porém faleceu com 35 anos. Dizem que foi sífilis, tuberculose, não se sabe, que naquela época, mas ele era meio mundano, mas com toda a mundanidade dele, ele foi um gênio. É tanto que a Alberta Einstein diz o seguinte: não podemos desprezar a espécie humana, sabendo que Mozart foi um homem. Então, isso mostra a capacidade dele. Falar no Verdi me comove, porque sem dúvida Verdi foi o mais bem sucedido e tocado compositor da história da ópera. Não foi um pioneiro como Mozart e como Wagner, porém, mais do que outro compositor, fez da ópera o que ela é hoje, pela pura e simples quantidade de peças imortais. A intensidade melodramática dele nas suas óperas foi se chamar operística, e daí criou-se a palavra operística. Foi o compositor de obra mais representado e amado. É tanto que é chamado de Shakespeare da ópera. Homem generoso, humanista, nada em verde é gratuito, sempre colocou sua inspiração melódica a serviço da ação e expressão dramática. Eu posso dizer isso porque ele construiu um hospital, ele construiu uma casa de repouso para aqueles que vinham depois dele, sabendo que ele já estava na idade e queria talvez morrer, talvez sem ninguém perto dele, porque a família já tinha toda quase morrido. Então, essa é a dádiva que temos com ele.
não sei, acho que me esqueci da frase dele. Quando estou sozinho, com minhas notas, meu coração pula e lágrimas escorrem dos meus olhos. Wagner é incontestável. Queria até que o João Martins estivesse aqui para dar uma puxada de saco, mas o Wagner levou a obra às alturas. Qual era o grande Wagner? O Wagner ele era o roteirista, era o libretista, ele que compunha a música, ele que escolhia os próprios instrumentos, ele regia a ópera e, além disso, criou um teatro dele, um famoso teatro que sem dúvida, ainda hoje é muito reverenciado. Ele compôs o ciclo do Arnaldo Nibelung, que é formado pelo Amor do Reino, a Valquíria, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. Sem dúvida, nós temos que dizer. E ele diz o seguinte: eu compunho música com um ponto de exclamação. Uma coisa interessante: Verdi e Wagner, vocês estão vendo aqui, ele nasceu em 1813. Verdi em 1813. Lógico que o Verdi morreu em 1901. Viveu mais. Mas eles nunca se encontraram. Existia um respeito mútuo entre eles. Apenas críticas que não eram agressivas, mas existiam as críticas. Mas que essas críticas, depois não podemos entrar em detalhe, foram sempre críticas construtivas. Para ver em nome de duas grandes pessoas, isso também tem que ser lembrado para os médicos, também escritores, o que for, nós temos que nos respeitar mutuamente, senão nós vamos embora. Tchaikovsky, ele diz o seguinte: não fosse a música, não faltaria um motivo para enlouquecer. Tchaikovsky tinha um grande problema, do homossexualismo dele, etc, mas ele escreveu 159 trechos de orquestra, de câmara e de piano. Leo Janáček, ele, sem dúvida, foi um dos maiores compositores importantes do século XX. Tinha perto de 50 anos quando concluiu a sua primeira ópera, chamada Gênesis. Ele diz o seguinte: negar a evolução da ópera é negar a função do espírito humano. E Britten: é cruel que a música seja algo tão belo. Ela tem a beleza da solidão e da dor, da força, da liberdade, da doença e da morte. Então quer dizer que ainda a força da doença e da morte era muito presente naqueles que compunham. Bom, introduzindo a ópera que é um espetáculo ambicioso, resulta da fusão do teatro com a música, com o canto, com a poesia e com a dança. Como vocês viram, o nosso amigo Monteverde escreveu o Orfeu, que foi a primeira obra, uma obra muito bonita, e que vocês, se quiserem assistir, é só entrar no